Estamos começando nossa aula sobre acesso por corda, anexo aí da NR 35, a parte 1. Então a norma lá fala assim, do campo de aplicação. Para fins dessa norma regulamentadora, considera-se acesso por corda a técnica de progressão utilizando cordas, com outros equipamentos para ascender, descender ou se deslocar horizontalmente, assim como para o posicionamento no local de trabalho, normalmente incorporando dois sistemas de segurança fixados de forma independente, um como forma de acesso e outro como corda de segurança, utilizado com cinturão de segurança tipo paraquedista. A dupla proteção é um princípio fundamental de segurança para acesso por corda. O trabalhador usa uma corda de trabalho além de uma corda de segurança ancorada de forma independente da corda de trabalho. Qualquer que seja a falha em um dos sistemas de suspensão, existe o outro adequado para prevenir um acidente. Então temos aí a figura 30 exemplos de aplicação do método de acesso por corda. Ele tem esses dois exemplos, o da direita tem ali a descrição dos elementos, né? Ali a corda de trabalho, capacete, o cinturão, a corda de segurança, trava-quedas e o descensor. A utilização da técnica de acesso por corda não é apropriada para levantamento repetitivo de cargas, movimentação contínua de pessoas a um local de difícil acesso. Nesses casos, outros meios devem ser utilizados. Os princípios para um sistema de acesso por corda seguro incluem planejamento e gestão, seleção, capacitação e certificação de pessoal, composição da equipe e supervisão. Seleção, uso e a manutenção de equipamentos apropriados, métodos de trabalho adequados, provisão para situações de emergência. E temos aí a referência de onde foi retirado o texto. Em situações de trabalho em planos inclinados, a aplicação deste anexo deve ser estabelecida por análise de risco. Baseada aí na análise de risco, em função dos riscos específicos identificados, considera-se ou não a adoção da técnica de acesso por corda nos trabalhos em planos inclinados, como trabalhos em taludes, telhados, silos, etc. Então a figura aí representa aí planos inclinados aí do trabalhador executando a tarefa. Então a norma também apresenta as disposições, né, desse anexo não se aplicam nas seguintes situações. Então, atividades recreacionais, esportivas e de turismos de aventura, arboricultura, serviços de atendimento de emergência destinados a salvamento e resgate de pessoas que não pertençam à própria equipe de acesso por corda. Então ali temos a arboricultura, compreende a seleção, cultivo, poda e corte de árvores ou arbustos, assim como o estudo de seu crescimento. Então é uma definição do que seria. Então não se aplica para essas situações aí. Daí temos a execução das atividades. Então, as atividades com acesso por cordas devem ser executadas de acordo com os procedimentos e conformidade com as normas técnicas nacionais vigentes. Então, aí temos a IBNT, foi reconhecida aí na resolução aí de 92. Então, na execução das atividades com acesso por corda, devem ser utilizados procedimentos técnicos, conforme estabelecido aí na norma NBR 15595, que apresenta aí acesso por corda, procedimento para aplicação do método. Também aí, por trabalhadores certificados em conformidade com as normas técnicas aí nacionais vigentes de certificação de pessoas. Então, profissional de acesso por corda é profissional capacitado e certificado em acesso por corda capaz de executar as tarefas requeridas. Os profissionais de acesso por corda devem ser certificados em conformidade com a NBR 15475. Acesso por corda, qualificação e certificação de pessoas. Essa norma cita que o organismo de certificação de pessoas deve ser acreditado pelo organismo acreditador nacional, conforme os requisitos aí da NBR ISO aí 17024, no caso o Inmetro. A certificação em qualquer modalidade pressupõe o atendimento de pré-requisitos relacionados com o grau de escolaridade, aptidão física, capacitação, experiência profissional e avaliação independente realizada por entidade acreditada. Então, para consultar aí as entidades, então temos o link aí
Então, existem 3 níveis de qualificação de profissional de acesso por corda, aí, de acordo com a NBR 15475. Então, temos o profissional de acesso por corda nível 1, é aquele com qualificação básica que possui habilidades para trabalhar com segurança dentro de uma variedade de sistemas empregados em acesso por corda, sob a supervisão de um nível 2 ou 3. Deve estar capacitado para exercer trabalhos limitados sob supervisão. Não requer experiência anterior e deve ter ao menos o 5º ano do ensino fundamental. Então, as atribuições dele são: realizar trabalhos sob supervisão, ser responsável pela inspeção de todo o seu equipamento pessoal, ser capaz de executar autorresgate e participar de resgates sob supervisão, conhecer sistemas de redução mecânica. No trabalho sobre a água deve ser exigida a supervisão in loco do profissional de nível 3. Daí temos o profissional nível 2, possui qualificação intermediária, além das habilidades do nível 1, deve possuir habilidades necessárias para planejar os trabalhos. Deve estar capacitado para realizar montagens de sistemas de acesso, executar resgates sob supervisão e possuir treinamentos de primeiros socorros. Deve ter ao menos 12 meses de qualificação profissional nível 1, 1000 horas de experiência e ainda ensino médio completo. Se estiver apenas o ensino fundamental, será exigido ao menos 24 meses de experiência. As suas atribuições são: supervisionar trabalhos verticais simples de acesso por corda, somente em ambientes urbanos. No caso de trabalho sobre a terra, para o trabalho sobre a água, deve ser exigida supervisão in loco por profissional nível 3. Dependendo da análise de risco, em serviços complexos de ambientes urbanos ou industriais, pode atuar sob supervisão remota de um profissional nível 3. E daí temos o profissional ou profissionais de acesso por corda nível 3. Um profissional certificado com nível 3 deve ser capaz de assumir total responsabilidade por projetos de acesso por corda, deve ter habilidades e conhecimentos requeridos nos níveis 1 e 2, deve ter ao menos 36 meses como nível 2, 3.000 horas de experiência e ainda ter ao menos o ensino médio completo. Então, as suas atribuições são: supervisionar as equipes, capacidade de assumir responsabilidade por projetos de acesso por corda, planejar ações de acesso por corda, possuir experiência em técnicas de trabalho por acesso por corda e conhecimento sobre análise de risco e legislação, possuir conhecimento avançado em primeiros socorros e também conhecimento avançado de técnicas de resgate. De acordo com a NBR 15475, os exames para certificação são teóricos e práticos. Os examinadores que realizam a certificação devem ser independentes do candidato e das entidades de treinamento. Deve haver um número controlado de candidatos em um mesmo exame. Para a obtenção de certificação, devem ser alcançadas as seguintes pontuações mínimas: 70% de aproveitamento no exame teórico e 80% de aproveitamento no exame prático. A validade da certificação é de 3 anos. Passado esse prazo, deve ser feita a recertificação, submetendo-se a novos exames. Para mais informações sobre qualificação e certificação, temos aí que consultar sempre a NBR 15475. E por fim, por equipe constituída de pelo menos 2 trabalhadores, sendo um deles o supervisor. Então, dependendo do nível de risco do trabalho, podem ser necessários 3 ou mais profissionais, atuando sobre supervisão direta ou remota. Então, a letra A, B e C, nós vimos que as atividades com acesso por cordas devem ser executadas de acordo com essas 3 situações aí, A, B e C. Então vamos dar continuidade aqui. Então lá a norma fala assim: o processo de certificação desses trabalhadores contempla os treinamentos inicial e periódico previstos nos subitens 35.3.1 e 35.3.3 da NR 35. Esses profissionais certificados para acesso por corda não precisam se submeter ao treinamento de capacitação para trabalho em altura contemplada na NR 35, do subitem 35.3.1, com carga mínima de 8 horas, pois esses profissionais têm um treinamento com carga horária maior e currículo mais abrangente. E temos uma nota ali: a emissão do certificado não autoriza seu portador a exercer a função. Essa autorização é formal e só pode ser dada pelo empregador ou seus prepostos, e tem como
Pressupostos: a capacitação e a aptidão. A autorização é um processo administrativo através do qual a empresa declara formalmente sua anuência, autorizando a pessoa a trabalhar em altura, desde que seja capacitado e considerado apto pelo médico responsável pelo ASO. A autorização está acompanhada da responsabilidade em autorizar, portanto, é de fundamental importância que as empresas adotem critérios bem claros para assumir tais responsabilidades. Aí, então, a norma também fala que durante a execução das atividades, o trabalhador deve estar conectado a pelo menos 2 cordas em pontos de ancoragem independentes. Os pontos de ancoragem de corda de trabalho e da corda de segurança devem ser independentes para que se estabeleça redundância de segurança. Entretanto, as 2 ancoragens podem ser ligadas uma à outra para segurança adicional, conforme ilustração. Então, temos aí a ilustração da figura 32, ancoragens independentes. Então também ali a norma nos fala sobre a execução da atividade com o trabalhador conectado a apenas uma corda pode ser permitida se atendidos cumulativamente aos seguintes requisitos. Então vamos ver lá. For evidenciado na análise de risco que o uso de uma segunda corda gera um risco superior. E B. Sejam implementadas medidas suplementares previstas na análise de risco que garantam um desempenho de segurança no mínimo equivalente ao uso de 2 cordas. Há raras situações de trabalho onde a existência de segunda corda pode gerar riscos maiores. Nesses casos excepcionais, se evidenciado esse risco, devem ser implantadas medidas suplementares de segurança que compensem a retirada dessa segunda corda. Como, por exemplo, podemos citar o uso de redes de proteção contra a queda abaixo do local onde se desenvolve a atividade. Então, com isso a gente chega ao final da nossa aula, a parte 1 aí, sobre acesso por corda, anexo da NR 35, referente aí a trabalho em altura.